Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estão com saudades de mim? Estão com saudade das nossas aulas? Oh, eu só posso dizer que eu sinto mesmo com relação a vocês. Seja lá qual for a resposta que vocês deram para essa pergunta, a minha resposta é: eu sinto mesmo com relação a vocês. Bom, vamos lá. Desde que começou as aulas no Centro de Mídias de São Paulo, no aplicativo lá do Estado, da Secretaria da Educação, nós tivemos até agora um total de uma aula de filosofia. Uma aula. E nessa uma aula foi explicado sobre o significado da palavra filosofia. Que filosofia significa amor à sabedoria, e que filósofo é um amante do conhecimento, blá blá blá. Tudo aquilo que eu já tinha dito para vocês em sala de aula, coisas que nós já havíamos visto em sala de aula. Então eu não vou me alongar muito nisso. Aliás, eu nem vou passar muito por isso, porque a gente já falou sobre isso, vocês fizeram atividades, e aliás, tem no Classroom uma atividade sobre isso, e eu estava explicando para vocês em sala, antes de começar tudo isso por conta da pandemia, sobre empirismo e racionalismo. Faltou finalizar para depois nós entrarmos nas áreas da filosofia, que seria o próximo tópico, o próximo conteúdo que a gente ia trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a questão do empirismo e racionalismo, vou fazer uma revisão rápida, porque eu já tinha explicado para vocês sobre isso, vou colocar lá uma atividade sobre esse tema e até o final da semana eu vou fazer mais um vídeo, dessa vez explicando as áreas da filosofia, para a gente poder trabalhar a semana que vem, tudo bem? Então vamos lá. Empirismo e racionalismo. Então, levando em consideração que a filosofia significa amor à sabedoria e que um filósofo é aquele que ama o conhecimento e que busca o conhecimento, e que a filosofia, ela sempre se questiona sobre tudo, uma das primeiras perguntas que a filosofia se fez foi: como que nós, seres humanos, conseguimos aprender as coisas? Como que nós obtemos o conhecimento sobre as coisas? De que forma o conhecimento sobre as coisas do mundo chega até nós? E para responder a essa pergunta, surgiram duas teses filosóficas diferentes: o empirismo e o racionalismo, que também é chamado de criticismo. O empirismo diz o seguinte: que todo conhecimento humano, tudo que nós aprendemos, vem através das nossas experiências, que o conhecimento humano ele é adquirido a posteriori, ou seja, após uma experiência, que eu vou aprender sobre algo depois que eu tiver uma experiência sobre aquilo. Por exemplo, se eu pedisse para qualquer um de vocês me explicar o gosto do café, se eu dissesse assim: eu nunca tomei café na minha vida, e aí vocês diriam: sério, Pro? Nossa! Aí eu ia perguntar: café é bom ou ruim? Bom, alguns diriam que é bom, outros diriam que é ruim, dependendo do gosto, da opinião de cada um. Mas aí eu não saberia em quem acreditar, não saberia acreditar se o café realmente é bom ou se é ruim, perguntaria: então tá, me expliquem o gosto do café, que é para eu poder entender e formar uma opinião a respeito. Por mais que vocês se esforçassem para me explicar qual é o gosto do café, nós não iríamos conseguir. A única forma de eu saber qual é o gosto do café é eu provando o café. Então, o que o empirismo diz é o seguinte: que toda experiência, todo o conhecimento humano, ele é adquirido através das experiências com a ajuda dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Tudo que nós aprendemos, de acordo com os empiristas, vem disso, que através dos sentidos, com a ajuda dos nossos cinco sentidos, nós temos experiências no mundo e essas experiências é que fazem com que nós consigamos aprender as coisas. Então, de acordo com os empiristas, todo conhecimento vem através das experiências que nós temos com a ajuda dos sentidos. Eu conhecerei alguma coisa, eu aprenderei sobre alguma coisa quando eu tiver uma experiência com relação àquilo. Quando eu passar com a ajuda dos meus sentidos por um processo com relação àquilo, aí eu teria um conhecimento sobre isso. Por exemplo, eu posso tentar dar uma aula para vocês, fazer uma aula assim online sobre como é dirigir um carro ou pilotar uma moto. Estaria completamente errada, porque vocês são menores de idade e não devem fazer isso, ok?
Mas eu sei que alguns colegas de vocês sabem dirigir e sabem pilotar mesmo não devendo. Mas enfim, a questão é, se eu fosse dar uma aula sobre como pilotar uma moto, vocês conseguiriam, assim, de primeira, só através de uma aula, de uma explicação teórica de como se pilota uma moto, de como se dirige um carro, dirigir um carro, pilotar uma moto? Não. Como então vocês fariam para realmente conseguir aprender isso? Fazendo. Você só aprende a dirigir um carro quando você dirige. Você só aprende a pilotar uma moto quando você pilota. Você só vai saber qual é o gosto do café quando você provar o café. Você só vai saber qual é o som de um determinado pássaro quando você ouvir esse som. Você só vai saber qual é a cor de um determinado objeto quando você ver esse objeto. Então, o que o empirismo diz é o seguinte: todo o nosso conhecimento é obtido através das nossas experiências com a ajuda dos nossos sentidos. Nós aprendemos as coisas quando nós temos uma experiência e essas experiências são possíveis com a ajuda dos nossos sentidos. Entenderam o que diz o empirismo?